estaríamos hoje? Onde você estaria? Onde eu estaria? Se não fosse o Senhor. Ele é digno, diga, Ele é digno. O Cordeiro é digno. Aleluia. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Louvado seja esse Deus poderoso. O que seríamos de nós se não fosse o Senhor? O que seríamos de nós? Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Nos guardando, nos livrando e nos fazendo entrar em lugares que nunca sonhamos entrar antes. Aleluia. Graça e paz, meu irmão. Você pode sentar. Louvor. Obrigado. Daqui a pouco a gente retoma. Como vocês estão? Quinta, mais uma quinta, ativando o favor. Eu fui extremamente impactado e abençoado por esse tema, por essas ministrações que nós vimos, né, desde o começo do mês. Nós primeiro aprendemos sobre sementes que ativam o favor. Depois ouvimos e aprendemos que a consciência de servir ativa o favor. Depois entendemos que é num dia comum, fazendo coisas comuns, que destravamos e ativamos o favor de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E hoje eu quero conversar um pouco com você acerca de uma verdade. E antes de a gente entrar propriamente dito, eu quero que você tenha essa consciência. Hebreus capítulo 11, verso número 6, na RA, ela traz para nós um fundamento. Para tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida espiritual, precisamos entender e crer sobre esta verdade. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, diga, é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, pode repetir, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, eu não sei se você parou para meditar sobre esse texto e sobre essa verdade que nós temos diante de nós, num texto muito conhecido. A primeira base é que sem fé não dá para você fazer nada na sua vida. Sem fé não adianta, vai dar errado. Essa é a primeira verdade. Mas a palavra já vai nos dizer que nós temos uma porção de fé derramada no nosso coração. Então todos nós possuímos fé suficiente para mover o sobrenatural. Então, tendo essa consciência, a gente vai ter um outro ponto que Paulo, que na verdade o escritor aos Hebreus vai deixar bem claro. Porquanto é necessário. Se é necessário, é alguma coisa que eu tenho opção? Sendo necessário, eu tenho opção de fazer ou não? Não. Se é necessário, é uma posição de obrigação minha. Eu preciso disso. É necessário que aquele que se aproxima é algo intencional ou é algo aleatório? Intencional. Então eu quero que você entenda a primeira verdade de hoje à noite. Quebrar o primeiro biscoito. Essa história que a gente de vez em quando ouve por aí, de que você só
Eu sou adorador, porque eu adoro a Deus, porque eu sei quem Ele é. Eu o adoro pelo que Ele é. Você não vai conseguir tirar quem Ele é do que Ele faz. Vou repetir para você entender. Não dá para separar de Deus quem Ele é e o que Ele faz. Porque se você se aproximar de Deus intencionalmente, porque é necessário, pelo que Ele faz, você logo perceberá quem Ele é. Automaticamente, quando você perceber quem Ele é, logo você vai entender que o que Ele faz já não é mais tão importante assim. Deu para você entender? Então a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa buscar a Deus intencionalmente. E o primeiro ponto que nós vamos tratar hoje é exatamente sobre isso. Seja intencional. Cutuca agora o teu irmão, se liga no céu e diz a ele aí: irmão, seja intencional. E é exatamente sobre essa intencionalidade que a gente já encontra em Hebreus, que se faz necessária para que a gente busque a Deus entendendo verdades, não é? O texto vai continuar dizendo, bota lá de novo, Arthur, por favor. O texto vai continuar dizendo que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E o texto vai continuar dizendo, e que se torna galardoador dos que o buscam. Logo, eu e você temos uma verdade que precisa estar inculcada na nossa mente. Aqueles que buscam ao Senhor não ficam sem recompensa. Aqueles que buscam ao Senhor serão recompensados, porque galardão, a palavra galardão do original é aquele que paga bem, é aquele que presenteia, é aquele que paga o devido valor. Então eu e você temos um Deus que paga e paga muito bem. E nós precisamos entender que ao nos se aproximarmos dEle, precisamos ter fé e entender no nosso coração que precisamos ser intencionais ao lidarmos com Deus, ao nos aproximarmos de Deus. Amém? E essa intencionalidade a gente vai ver num texto extraordinário. Lucas, capítulo 19, do verso 1. Lucas 19, 1. Vamos ver alguns versículos e a gente vai discorrendo aí nessa mesma versão. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Volta aqui um pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a Bíblia vem mencionar uma característica ou uma informação pessoal de alguém, é porque essa informação era de fato relevante. Diga, relevante. A Bíblia está dizendo que Zaqueu era maioral dos publicanos e rico. Ou seja, esse fato sobre a vida dele era notório. Próximo versículo. Procurava ver quem era Jesus. Agora a gente começa a pensar um pouco. O verso número 3 vai dizer que ele procurava, e eu vou cutucar bastante você hoje, você vai dizer procurava. Diga de novo, procurava ver quem era Jesus. Então nós já começamos a entender que Zaqueu tinha uma intenção. Ele não estava fazendo as coisas aleatoriamente, ele estava intencionado. Mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, a atitude de se aproximar e querer conhecer Jesus pode te fazer olhar em volta e notar as circunstâncias. Deu para você entender? Quando você decidir olhar para Jesus, procurar saber quem é Jesus, se aproximar de Jesus, essa disposição do seu coração vai começar a fazer você enxergar as circunstâncias da sua vida.
as coisas vão começar a parecer até maiores do que de fato elas são, para tentar parar você, para tentar distrair você. E quando nós entendemos que essas são apenas distrações, porque no caso de Zaqueu, ia um pouquinho além. Ele tinha uma condição que o impedia de ter a sua intenção atendida ou executada. Ele não podia ver porque era pequeno, porque era baixinho. Aí eu pergunto, o que é que tem impedido você? Essas são perguntas que você só faz pensando, tá certo? Você só faz pensar aí. O que é que tem impedido você? A distância? O sol, a chuva? A dor? Porque se for isso, o diabo vai sempre conseguir te impedir, te tirar do centro da vontade. Quando nós entendemos que se aproximar de Deus, precisamos ser intencionais, nós vamos ver e aprender muito com Zaqueu. Verso 4. Então, correndo adiante. Diga assim, correndo. Correndo adiante. Subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Primeiro a gente encontra um Zaqueu que procurava saber quem era Jesus. Agora nós encontramos um Zaqueu que diante da dificuldade, diante do problema que ele encontrou, não o fez parar, nem muito menos desistir. Encontrou uma solução e então correndo. Ou seja, a velocidade que você aceita, a velocidade que você atende aos comandos de Deus na sua vida, podem habilitar você a ativar o favor de Deus em sua geração. O tempo que você leva para responder a esse chamado pode acelerar o que você tem vivido. Mas quem quer, corre atrás. Quem não quer, arruma desculpa. E eu quero dizer uma coisa para você, que como diz o ditado, quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. Então, acelere, pare de estar olhando para o lado, pare de arrumar desculpas, levante-se e corra. Corra, porque a intenção, ela vai mudar toda a história da vida de Zaqueu. E uma verdade é que se mudou na vida de Zaqueu, o que é que impede de mudar a sua? Eu quero te dizer uma coisa. Pode deixar aí o texto. Me subiu uma nota muito forte quando estava preparando essa ministração. Nesse ponto aqui, às vezes a gente lê para cima, lê para baixo, passa, observa algumas coisas, nota outras. Mas tem uma coisa implícita nesse texto, que eu quero ler novamente. Então, correndo adiante, volta um pouquinho, volta o versículo anterior. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Próximo. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Deixa eu te dizer uma coisa. Vão surgir ideias na sua vida. Vão surgir ideias que vão te colocar numa posição de destaque. Vão surgir ideias que ninguém teve. E essas ideias vai te fazer experimentar esse favor de Deus por todos os lados. Eu não sei se você percebeu, mas Zaqueu estava procurando ver Jesus. Por ele se posicionar em saber quem ele era, logo uma ideia surgiu. E a ideia que ele teve proporcionou para ele uma mudança de vida. Essa ideia não mudou apenas a história de Zaqueu.
Nós vamos continuar lendo, o próximo verso. Nesse momento, quando a ideia de Zaqueu é executada, a gente vai ver o resultado daquilo que ele intencionalmente provocou. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você notou que Jesus, quando chegou no lugar, a Bíblia está dizendo que ele olhou para cima? Quem é que anda por uma estrada cheia de multidão, uma multidão de todo lado, e fica procurando alguém na árvore? Sabe o que é que significa? É que Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Então, se a gente tivesse de dar aqui um título à mensagem, seria atitudes que ativam o favor. A atitude de Zaqueu moveu o sobrenatural, fazendo com que Jesus o enxergasse num lugar improvável, num lugar onde ninguém imaginaria procurar Zaqueu. Jesus para, olha, e o inusitado acontece. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Não foi nem Zaqueu que convidou Jesus. Jesus que se convidou para a casa de Zaqueu. Quando você tem a posição, a atitude correta, diante de uma intencionalidade, o próprio Jesus terá prazer de estar ao seu lado. O próprio Jesus terá a disposição, a iniciativa de querer andar com você. Próximo verso. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Cara, esse texto é muito profundo. São coisas que são simples demais para não perceber. Nem sempre a pressa, ela é inimiga da perfeição. Pois tem coisas que precisam sair da nossa vida depressa. Pois estas coisas que você já sabe, te impedem de ativar esse favor. E o detalhe é que quando Zaqueu desceu depressa, a atitude do coração de Zaqueu não mudou. Desceu apressadamente. A velocidade em obedecer a esses comandos te habilita a ativar o favor, mas a atitude e posicionamento precisam permanecer alinhados, pois não é só fazer, é fazer com alegria. O texto está sendo bem claro. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite para pequenas atitudes, para atitudes e alinhamentos do nosso coração, que ativarão o favor de Deus sobre a nossa vida. E eu quero que você entenda mais. A demora que você tem em obedecer a esses comandos, em obedecer a essas instruções, não afetam apenas a sua vida. Quando você ignora uma instrução de Deus para a sua vida, você não está apenas arriscando a sua própria vida, você está saqueando, você está roubando dos que estão ao seu redor, com que esse favor chegue até eles. Verso 8. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou. Diga assim, se levantou. Nenhum momento em que você se deparará com Jesus, você vai poder permanecer do mesmo jeito. Todas as vezes que você tiver um encontro com Jesus,
esse encontro, essa consciência te moverá em alguma direção. Zaqueu levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus pediu alguma coisa para Zaqueu? Jesus deu a ele essa instrução. A intencionalidade de Zaqueu destrava sobre a vida dele algo extraordinário. Por quê? Quando eu olho para Deus, eu tenho que perceber tudo o que Ele é. É impossível você olhar para Deus e não se reconhecer. E reconhecer em você as suas falhas, os seus defeitos, as suas limitações. Foi exatamente o que Zaqueu fez. Senhor, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Essa é a atitude de alguém que está em arrependimento. E quando a gente percebe o arrependimento, é um processo de santificação. Levante-se, nesse texto, representa a exposição que produz os frutos dignos. Pois a Bíblia vai dizer que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Então, quando nós começamos a andar em direção àquilo que Deus tem já impulsionado só pelo que Ele é, com toda certeza, ninguém que se aproxima dEle vai permanecer do mesmo jeito. E esse posicionamento no verso 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Não foi amanhã, não vai ser daqui a um mês, não vai ser daqui a um ano, não vai ser quando chegar no céu. A salvação vai ser hoje. Então o favor de Deus está disponível hoje. Isso só depende da sua intencionalidade. Então cutuca teu irmão de novo aí e diz a ele aí: seja intencional. Mas essas atitudes, tá certo? Essas atitudes que ativam o favor na vida de Zaqueu, elas também são presentes em outros personagens. E agora a gente entra no ponto 2. Porque entender tudo isso vai ser apenas uma parte daquilo que Deus tem preparado para nós. Marcos capítulo 10, verso 46. Exatamente. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, coloca para mim na NVI, por favor. Então, chegando a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Diga assim: sentado. Quando eu ouço a palavra sentado, eu ouço e eu logo entendo que é uma posição de descanso. É uma posição de alívio. É uma posição de quem está confortável. Estava Bartimeu sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Né? Não trabalhava, não podia trabalhar, estava cego, acomodado, e chegava o recurso. Próximo texto. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou o que, irmãos? O que foi que levou ele a gritar? Ouvir falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus.
aí eu quero fazer aquelas perguntinhas que é só para você pensar aí, tá certo? Essa você não responde. Quem é que você tem ouvido? Essa pergunta, ela vai ecoar na nossa mente por alguns dias. Porque o que você ouve vai determinar o que você pensa. O que você pensa determina o que você fala. O que você fala determina o que você faz. Logo, tudo isso vai definir para onde você está indo. Então, quem você tem ouvido? Te aproxima ou te afasta de Deus? Diante desse fato, quem é Jesus? Não fique calado. Quando você entender que o que você tem ouvido é Jesus, que o que tem movido você é Jesus, então logo entenda que você não pode ficar calado. Pregue. Não dá, irmãos, para a gente ficar calado diante de verdades tão profundas e notórias. Você quer uma verdade mais profunda? Olhe quem você era há um tempo atrás. Ah, Márcio, mas eu me converti há uma semana. Eu tenho certeza que as mudanças de uma semana da sua vida são mais notórias do que talvez a sua vida inteira. E o que é interessante é que ele, ao ouvir que era Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Próximo verso. Muitos o repreendiam para que se calasse. Percebeu que tanto na história de Zaqueu, quanto na de Bartimeu, se levantam empecilhos logo quando se ouve falar de Jesus? Aí você acha que com você vai ser diferente. Aquele amigo, tu vai para a igreja? Conversa, menino, isso é perca de tempo. Para quem? Irmãos, nós precisamos entender que diante da afronta de Satanás, nós não podemos nos calar. Se nós nos calarmos diante do que ele tem falado, logo nós deixamos ele com a vez. Porque você está com o maior, você está diante de uma vantagem que ele não tem. Você já é vencedor. E a Bíblia, quando se refere a você, não te chama apenas de vencedor. Vencer para você não é suficiente. A Bíblia vai dizer que você é mais do que é mais do que vencedor. Por que você é mais do que vencedor? Porque, irmãos, aquele que batalha, que luta, que estuda, que trabalha, tudo isso é válido, tudo isso é precioso. Mas você se esforçou, você suou para receber. Mas eu quero te apresentar uma atmosfera, um ambiente. E eu quero dizer que Jesus, ele é um lugar. E nesse lugar chamado Jesus, você vai ter mais resultado com menos trabalho. Vou repetir. Nesse lugar chamado Jesus, você vai ter mais resultado com menos trabalho. Verso 48. É esse aí mesmo, né, irmão? Já estava no 48. Volta aí. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas a atitude de Bartimeu mostra-nos o que nós precisamos fazer quando nós nos deparamos com uma afronta de Satanás. Mas ele gritava ainda mais. Diga comigo, ainda mais. Ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero te perguntar uma coisa. Se você tivesse diante da sua única oportunidade de mudar a sua história, de mudar a sua fase, como você estaria se comportando agora?
Eu quero te dizer que o fato de ser Jesus já é suficiente. Não precisaria de mais nada, só por ser Jesus. Próximo verso. Nem sempre, antes da gente entrar no próximo verso, nem sempre as pessoas vão te entender. E é por isso que você não precisa ouvir todo mundo. Porque são muitas vozes. Avance em paz. Seja a paz o árbitro em teu coração. Colossenses 3,15. Avance em paz. Ele tentou a primeira e tentaram silenciá-lo. Mas eu quero só te dizer uma coisa. Talvez você não tenha tentado só uma vez. Talvez tenham sido várias. Talvez nesse momento você tenha pensado aí, mas eu já tentei tantas vezes. Tantas e tantas vezes. A pergunta que eu tenho para você é: foi na força de quem? Porque quando nós tentamos lutar na nossa força, com certeza, iremos cansar. Quando nós entendemos, irmãos, para onde nós estamos indo, qual o nosso propósito, qual o nosso chamado, quem é o Deus que nós servimos, nós precisamos continuar, porque está muito perto. Por muitas vezes, a mudança que você está esperando está num aperto de mão, está num cumprimento, está em uma palavra. Eu tenho experimentado um tempo de favor como nunca eu experimentei nesses dias. Alguns conhecem alguns detalhes dessa história mais recente. Mas o que me surpreendeu com essa mudança, com esse favor, com essa graça, porque eu ouvi quando o pastor chegou aqui em cima nesse altar e proferiu uma palavra profética, dizendo que esse mês, no ano do favor, seria o mês do favor, onde Deus queria se amostrar para você. Eu peguei essa palavra. E depois eu descobri que o favor de Deus que chegou até a minha vida e a minha casa, foi ativado através de um aperto de mão. Através de um cumprimento, de um posicionamento, de uma atitude diante de uma situação. Ativou um favor que eu nunca sonhei na minha vida. Então, continue, porque está muito, muito perto. Próximo verso, agora sim, o 49. Jesus parou de novo. Atitudes que você tem não vão, de forma alguma, pagar o preço da cruz. Nada do que você faça, nada do que você dê, nada do que você oferte, nada vai pagar o preço da cruz. Mas atitudes suas poderão chamar a atenção de Jesus. Bartimeu clamou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia vai dizer que Jesus parou. Não sei se você entende o que isso significa, meu irmão. É como se a gente tivesse no nosso dia a dia, na agitação, e alguém falando com a gente, e você querendo falar com a pessoa, e a pessoa trabalhando, fazendo alguma coisa lícita, nada de porque está ignorando, não, é porque está trabalhando, está ali, e você falando, e a pessoa ali. E talvez você nesse momento sinta uma sensação de, mas rapaz, nem para parar para prestar atenção, no que eu estou dizendo. Acontece isso muito com casal, né?
Ou é só lá em casa? Ah, tá. Né? Mas quando você está ali falando, empolgado, ou buscando uma resposta que a pessoa está fazendo alguma coisa, para e, pois não, meu amor, fale. Foi isso que Jesus fez para Bartimeu. Jesus parou e disse: chamem-no então. Chamaram o cego. Tenha coragem. Em outras versões, tenha ânimo. Levante-se. Ele está chamando você. Eu quero que você entenda que esse ânimo, coragem, é o Espírito Santo dentro de você te sacudindo. Tenha ânimo, tenha coragem, porque Ele está chamando você. Esse saculejo do Espírito vai nos fazer entender que há uma disposição quando nós ouvimos a voz de Deus. Ele deu atenção total. Uma atitude correta de perseverança pode chamar a atenção de Jesus. E te colocar numa posição que talvez muitos de nós já tenham pensado diante desse texto. Próximo verso. Aliás, antes do próximo, do que eu ia dizer, tem esse texto. Lançando a capa para o lado, de um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Quando eu li esse texto ontem, analisando ele, estudando esse texto e pedindo a Deus, eu tive uma visão aí. Infelizmente a gente não pode fazer aqui, porque a gente podia fazer com alguns. Botar um dispositivozinho daquele que dá choque na cadeira. Já viu a cena, né? Já conseguiu perceber? Pronto, foi exatamente isso que aconteceu com Bartimeu. De um pulo, pôs-se de pé. Que essa seja a nossa disposição diante da voz do nosso Mestre. Que essa seja a nossa atitude diante da sua palavra que está sendo ministrada. Ah, irmãos, quando nós entendemos o próximo verso, o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Atitudes corretas e alinhadas com a palavra produzirão um ambiente de favor ao ponto de essa ser a pergunta que você ouve: o que quer que eu te faça? Lembre-se, você está diante de um Deus galardoador dos que o buscam. Não há nenhum problema e nenhum pecado de você se aproximar de Deus pelo que Ele faz. Porque automaticamente, quando nós recebemos o que Ele faz, vamos entender que só poderíamos receber porque Ele é. Então Jesus pergunta para o cego, porque é até cômico, perguntar para um cego que é que alguém que poderia curá-lo, a única pessoa que poderia restaurar a sua vista, perguntar para ele o que é que ele quer. Mas Jesus deixa bem claro que é pela sua atitude, é pelo seu posicionamento diante das verdades que vão abrir ou vão fechar portas.
Perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Ele não foi meditar, ele não foi orar, ele não foi fazer jejum. Ele simplesmente disse o que queria. Próximo verso. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Preste atenção na próxima palavra. Estão lendo aí? Eu vou ler de novo, tá? Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Qual é a próxima palavra? Imediatamente. Atitudes corretas e alinhadas abrirão um favor imediato sobre a sua vida. Esse favor, irmãos, imediato, não é algo que vai acontecer, não é algo que precisamos meditar ou planejar. Tudo isso é muito bom e muito válido. Porém, há atitudes que nós tomamos diante de situações que vão ativar um favor imediato e instantâneo sobre a nossa vida. Do mesmo jeito que a posição de Zaqueu não salvou apenas ele, alcançou também a sua casa. Aqui nós vemos um favor imediato acerca da vida do próprio Bartimeu. Ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Nós vimos, primeiro ponto, seja intencional. Segundo ponto, saia do comodismo. E o terceiro ponto, reconheça a autoridade. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 7, versículo 1, na King James, por favor. Irmãos, as nossas atitudes, elas vão ser um outdoor daquilo que está dentro de nós. Porque logo, como nós falamos há pouco, aquilo que nós pensamos vai basear aquilo que nós falamos. Logo que nós falamos, vai basear aquilo que nós fazemos. Então, se você ouve errado, você vai pensar errado, vai falar errado, vai crer errado e vai agir errado. Quando nós entendemos e ajustamos a nossa atitude em reconhecimento da autoridade. O grupo de louvor pode subir. Nós vamos experimentar coisas que estão disponíveis pontualmente. Porque a gente precisa considerar, essa daqui são mais duas perguntas que você vai carregar com você hoje. A primeira pergunta é: Jesus de fato é o seu Senhor? Você tem considerado as palavras que você tem ouvido? Consideração é quando eu ouço, medito, e aquilo que eu medito, sendo confirmado, eu pratico. Se o que eu tenho feito é diferente daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho crido, eu preciso de um alinhamento. E principalmente diante da autoridade. Aqui o ponto não é diante de uma autoridade, é diante da autoridade. Lucas capítulo 1, capítulo 7, versículo 1. Vamos adiantar para o verso 6. Você vai ver aqui a história de um centurião, que tinha um servo que amava muito, e que ele estava doente para a morte. Mas no verso 6, e ele pede para que alguns anciões fossem até Jesus interceder pelo servo. Então, chegando Jesus, seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos,
para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Essa é a mensagem que o centurião manda para Jesus. Próximo verso. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Mas, a palavra mas é porém, no entanto, ordena com uma só palavra. Uma só palavra, e o meu servo será curado. Meu irmão, uma única palavra pode mudar toda a sua vida. Uma única palavra pode mudar a sua história. Porque esse homem, ele foi muito claro. Você tem consciência de que uma palavra sua pode afetar e ativar o favor de Deus na vida de alguém? Nós vimos um primeiro exemplo onde a posição dele ativou o favor, chamou a atenção, e ele, ao se posicionar, alcançou a casa. O nosso segundo exemplo, vimos uma pessoa que se posicionou, tomou uma atitude diante da adversidade, fez Jesus parar, chamou a atenção e ativou o favor de Deus sobre a sua própria vida. E nesse terceiro ponto, eu quero fazer você meditar e entender que houve alguém que ousou estar diante de Deus para ativar o favor de Deus sobre a vida do outro. Meu irmão, uma palavra sua pode mudar e ativar o favor de Deus sobre a vida do seu irmão. Eu não sei se você entendeu. Verso 8. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade. Ele estava debaixo de uma autoridade. E tenho soldados sobre o meu comando. Mando a um, vai e ele vai. A outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Então ele, quando mandou Jesus dizer, não quero nem que o Senhor entre, porque eu não sou digno. Eu só preciso de uma palavra sua. Ordene que o meu servo fique curado. Porque eu sei o que é ter autoridade. Eu tenho consciência. Eu reconheço a autoridade que está sobre você. E esse reconhecimento, e esse posicionamento de honra diante da autoridade de Jesus, que é Senhor, mudou a vida do servo dele. Este homem entendeu que estar debaixo da autoridade é um lugar seguro. Vou repetir para você. Este homem, este centurião, entendeu que estar debaixo da autoridade é um lugar seguro. Fique de pé. Verso 9. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele. Voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Sabe o que é isso, irmão? É um princípio. Quando nós decidimos nos colocar diante de Deus em favor de outra pessoa, automaticamente precisamos entender que a semente que vai ao solo, ela brota, ela produz.
ela frutifica. Todas as outras declarações chamou a atenção de Jesus e apenas de Jesus. Mas há atitudes que Jesus não quer que fique apenas para Ele. Ele decidiu declarar à multidão. Ele decidiu proclamar que alguém que se posiciona em favor de outra pessoa precisa e vai ser notado. As suas atitudes diante as autoridades abrirão as portas do favor de Deus. E esse favor foi garantido naquela cruz para mim e para você. Não é? E essa porta desse favor está mais uma vez aberta. Tem alguém aqui que entendeu que está debaixo dessa autoridade e que está nesse lugar chamado Jesus, é um lugar seguro e quer entregar a sua vida para Jesus? Se você quer entregar a sua vida para Jesus, agora é a hora. É só você fazer um sinal. Nós vamos orar por você. Esse não é a decisão mais fácil, mas eu garanto para você, é a melhor que você pode fazer. Porque quando nós nos colocamos debaixo de tudo isso que nós ouvimos, atitudes que ativam o favor de Deus. Primeiro, sendo intencional. Segundo, saindo do comodismo. E terceiro, reconhecendo a autoridade. E a autoridade a ser reconhecida aqui é Jesus. Ele é Senhor sobre nós. E quando nós o reconhecemos como Senhor, Ele vai cuidar dos seus. Ele vai instruir e potencializar. Esse favor vai te cercar por todos os lados. E você será alcançado e banhado por esse favor. Há alguém? Se não há, então que Deus os abençoe. Sejam abençoados na prática da palavra.